Olá, sejam muito bem-vindos ao canal Novos Fatos Curiosos. No vídeo de hoje vamos explorar as civilizações dos Incas, egípcios, maias, sumérios e vikings, cada uma com sua própria história intrigante e enigmática. Começando com os Incas, vamos descobrir como eles conseguiram construir estruturas impressionantes sem tecnologia moderna. Em seguida, vamos explorar os mistérios dos egípcios, como eles construíram as icônicas pirâmides e por que a civilização desapareceu repentinamente. Depois, vamos viajar para a América Central e aprender sobre os maias, conhecido por seu conhecimento avançado em astronomia e matemática, bem como por suas construções impressionantes. Ainda há mistérios sobre por que a civilização entrou em colapso tão repentinamente. A seguir, vamos para a Mesopotâmia e descobrir a civilização dos Sumérios, que desenvolveram uma religião complexa e construíram grandes cidades com tecnologia primitiva. Cada uma dessas civilizações tem suas próprias histórias fascinantes e mistérios intrigantes, que ainda não foram completamente desvendados. Então, prepare-se para embarcar nesta jornada emocionante através da história e descobrir os segredos das civilizações antigas. Espero que gostem deste vídeo e que ele desperte sua curiosidade e interesse pela história antiga. E não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Agora vamos para o vídeo. Em primeiro lugar, você sabia que os Incas foram uma civilização pré-colombiana que floresceu na região andina da América do Sul, especificamente no que hoje é conhecido como Peru, entre os séculos XV e XVI. Eles são conhecidos por sua habilidade em construir grandes estruturas sem o uso de cimento ou argamassa, e sua arquitetura avançada que ainda impressiona as pessoas até hoje. Uma das principais características da civilização Inca era sua rede de estradas impressionantes, conhecida como Caminhos dos Incas. Esses caminhos ligavam as principais cidades e centros administrativos do império, permitindo uma comunicação rápida e eficiente entre as autoridades. Outro aspecto importante da cultura inca era a sua religião politeísta, que envolvia o culto ao sol, à lua e às montanhas. Eles acreditavam que seus líderes eram descendentes diretos do deus do sol, o Inti, e que era sua responsabilidade manter o equilíbrio entre o mundo natural e o sobrenatural. Os incas também são famosos por suas técnicas avançadas de agricultura em terraços, que permitem a produção de alimentos em terrenos montanhosos e elevados. Eles desenvolveram um sistema de irrigação complexo e inovador, que permite o cultivo de uma grande variedade de plantas e culturas, incluindo milho, batata e feijão. No entanto, um dos mistérios dos Incas é como eles conseguiram construir suas grandes estruturas sem o uso da tecnologia moderna. Alguns pesquisadores acreditam que eles utilizaram técnicas avançadas de engenharia, incluindo o uso de cordas, guindastes e alavancas, enquanto outros acreditam que eles tiveram ajuda de seres extraterrestres. Independentemente das teorias, a civilização Inca deixou um legado duradouro na história e cultura da América do Sul, com seus incríveis feitos em engenharia, agricultura e religião, que ainda fascinam e intrigam as pessoas até hoje. Em segundo lugar, você sabia que a civilização egípcia é uma das mais antigas e duradouras da história, tendo florescido ao longo de mais de 3 milênios. Ela se desenvolveu ao longo do rio Nilo, no nordeste da África, e é conhecida por suas impressionantes pirâmides, templos grandiosos, femininas e sua complexa religião. Uma das principais vegetarianas dos egípcios foi a construção das pirâmides, que são consideradas um dos monumentos mais icônicos da história da humanidade. A mais famosa das pirâmides é a Grande Pirâmide de Giza, construída como um túmulo para o faraó Xufu, há mais de 4.500 anos. Essas estruturas impressionantes são feitas de enormes blocos de pedra, que pesam toneladas, e até hoje, muitos mistérios cercam sua construção, como a forma como foram erguidas, o acertado com as estrelas e o significado dos símbolos encontrados em sua estrutura. Os egípcios também foram conhecidos por sua religião complexa, que envolvia a adoração de vários deuses e deusas, como Ra, Osíris, Ísis e Anubis. Eles acreditaram na vida após a morte e desenvolveram um complexo sistema de mumificação para preservar os corpos dos mortos. Os templos egípcios eram grandes e ornamentados, com colunas altas e pinturas coloridas nas paredes. A escrita hieroglífica dos egípcios foi outra grande realização, e é considerada uma das mais antigas formas de escrita do mundo. Eles usavam essa escrita em monumentos, papiros,
túmulos e objetos cotidianos. O conhecimento médico dos egípcios também era avançado para a época, e eles desenvolveram técnicas de cirurgia, anestesia e medicamentos. Apesar de sua grandeza, a civilização egípcia também trouxe muitos desafios ao longo dos séculos, incluindo invasões estrangeiras, guerras civis e mudanças políticas. O colapso final do Império Egípcio ainda é um mistério para os historiadores, com várias teorias sendo propostas para explicar a redução da civilização. Em resumo, a civilização egípcia é conhecida por suas arquitetas impressionantes em arquitetura, religião, escrita e medicina, bem como por seus mistérios intrigantes, que ainda fascinam e intrigam as pessoas até hoje. Em seguida, você sabia que os maias foram uma civilização pré-colombiana que se desenvolveu na região da Mesoamérica, que incluía partes do México, Guatemala, Belize e Honduras. Eles floresceram entre os séculos 3 e XV d.C. e são conhecidos por suas arquitetas em áreas como a matemática, astronomia, escrita e arquitetura. Uma das mais notáveis das maias foi o seu sistema de calendário altamente avançado. Eles desenvolveram um calendário solar de 365 dias, com 18 meses de 20 dias cada, e um mês adicional de 5 dias, conhecido como Aib.V. Outra grande realização dos maias foi sua escrita hieroglífica, que era uma combinação de ideogramas e glifos fonéticos. Eles escreveram em papel de casca de árvore, papiro, cerâmica e pedra. Sua escrita foi decifrada no XIX, permitindo aos estudiosos uma melhor compreensão da história, cultura e religião dos séculos maias. A arquitetura maia também era impressionante, com grandes templos e palácios construídos em pedra. O mais famoso desses edifícios é a Pirâmide de Kukulcán, em Chichén Itzá, no México, que foi construída para homenagear o deus Kukulcán. Essa estrutura imponente tem 91 metros de altura e é conhecida por seus jogos de sombras e luzes durante os equinócios de primavera e outono. Além de suas tatuagens notáveis, as maias também eram conhecidas por sua religião, que envolviam a adoração de vários deuses e deusas, incluindo Sha'ak, o deus da chuva, e Kukulcán, o deus da serpente emplumada. Eles realizavam rituais complexos em templos e praças públicas e acreditavam na vida após a morte, com o conceito de que a alma se movia para o submundo após a morte. No entanto, a queda da civilização maia ainda é um mistério. Várias teorias foram propostas para explicar o colapso, incluindo mudanças climáticas, guerras internas, superpopulação e desastres naturais. Até hoje, o mistério em torno do colapso dos maias continua a intrigar historiadores e investigadores. Em resumo, os maias foram uma civilização desenvolvida e fascinante, com designers notáveis em matemática, astronomia, escrita e arquitetura, bem como por sua religião complexa e mistérios intrigantes. No terceiro lugar, você sabia que os sumérios foram uma civilização antiga que se desenvolveu no sul da Mesopotâmia, na região que hoje é o Iraque. Por volta de 4000 AC, eles são considerados a primeira civilização da história a desenvolver uma forma de escrita, conhecida como cuneiforme, e foram responsáveis por muitas outras chamadas notáveis. Uma das substâncias mais impressionantes dos sumérios foi o seu sistema de irrigação. Eles criam uma rede complexa de canais, diques e represas para controlar as inundações do rio Tigre e Eufrates, permitindo que a água seja canalizada para áreas agrícolas secas. Isso permitiu que os sumérios produzissem grandes quantidades de alimentos e se tornassem uma das primeiras civilizações agrícolas do mundo. Os sumérios também eram conhecidos por sua arquitetura, especialmente por seus templos, que eram construídos em camadas de tijolos com zigurates, que eram torres em degraus. O templo mais famoso dos sumérios era o Templo de Enki, em Eridu, que era dedicado ao deus Enki, considerado o deus da sabedoria e da água. Além disso, os sumérios fizeram contribuições importantes para a matemática, astronomia e astrologia. Eles desenvolveram um sistema de numeração baseado em 60, que ainda é usado hoje em medidas de tempo, 60 segundos em 1 minuto, 60 minutos em 1 hora, e tinham conhecimentos avançados sobre os movimentos das estrelas e planetas. A religião dos sumérios era politeísta e envolvia a adoração de muitos deuses e deusas, incluindo Anu, o deus do céu, Enlil, o deus do vento, e Inanna, a deusa do amor e da guerra. Os sumérios acreditavam que seus deuses eram responsáveis por controlar as forças da natureza e o destino humano,
e realizavam rituais e sacrifícios em templos para garantir seu favor. Apesar de todas aquelas que morreram, a queda da civilização suméria ainda é um mistério. Algumas teorias sugerem que eles foram invadidos por tribos nômades, enquanto outras propõem que uma região sofria com mudanças climáticas e desastres naturais. Independentemente da causa, a civilização suméria deixou um legado duradouro na história e é considerada uma das civilizações mais importantes e influentes da antiguidade. Os vikings foram um povo nórdico que se originou na Escandinávia, atualmente composto pela Dinamarca, Noruega e Suécia. Eles foram conhecidos como um povo guerreiro e explorador, com suas incursões marítimas pelo Atlântico Norte, o Mar Báltico e o Mediterrâneo, que ocorreram entre os séculos 8 e 11. No entanto, a cultura viking também tinha muitos aspectos interessantes que vão além do estereótipo dos guerreiros sanguinários. A sociedade viking era estratificada em classes sociais, com os reis e nobres no topo, seguidos por camponeses livres, servos e escravos. Eles eram uma sociedade altamente hierárquica e patriarcal, onde a lei era aplicada de formas diversas e as punições físicas eram comuns. Os vikings também eram conhecidos por sua habilidade em construir navios, que eram usados para navegar longas distâncias em busca de novas terras e comércio. Os vikings usavam seus navios para realizar incursões de saque em cidades costeiras, mosteiros e vilarejos, mas também para estabelecer rotas comerciais ao longo do Atlântico Norte. A religião dos vikings era politeísta, adorando deuses e deusas que representavam as forças da natureza e da guerra. Alguns dos deuses mais populares incluíam Odin, o deus da sabedoria e da guerra, Thor, o deus do trovão e da força, e Freya, a deusa do amor e da fertilidade. Os vikings realizavam rituais e sacrifícios para seus deuses e acreditavam em um pós-vida em que guerreiros mortos em batalha seriam recebidos no Valhalla, o grande salão dos deuses. Além disso, a cultura viking também era rica em artesanato, literatura e poesia. Eles criaram objetos de metal e madeira decorados com figuras mitológicas e eram conhecidos por sua habilidade em trabalhar com ouro e prata. A literatura viking incluía sagas e poesia épica, que contavam histórias sobre seus deuses, heróis e batalhas. A queda da cultura viking é um assunto muito debatido, mas acredita-se que a cristianização e a crescente centralização política nos países escandinavos levou ao declínio da cultura viking. No entanto, a cultura e os legados dos vikings ainda são evidentes na Escandinávia e em todo o mundo hoje em dia. Essas 5 civilizações antigas, incas, egípcios, maias, sumérios e vikings, deixaram um legado duradouro na história da humanidade. Cada uma delas teve suas próprias inspiradas, mistérios e desafios, e todas elas moldaram o mundo em que vivem hoje. Embora algumas dessas civilizações já não existam mais, seus legados ainda são visíveis em nossas vidas modernas, seja através da arquitetura, das artes, da literatura, da ciência, da religião ou dos costumes. Aprender sobre essas civilizações antigas nos ajuda a compreender melhor a diversidade cultural e histórica do mundo e admirar as diferentes formas de vida e humanas. Além disso, nos convida a refletir sobre a nossa própria sociedade e nos questionar sobre o que queremos deixar como legado para as futuras gerações. Espero que este vídeo tenha sido informativo e inspirador, e que tenha despertado sua curiosidade e interesse por explorar ainda mais a história dessas 5 civilizações antigas e seus mistérios. E não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Até o próximo vídeo.